como funciona o financiamento direto com a construtora, que apesar de ter uma das taxas de juros mais altas do mercado, se for utilizado de maneira inteligente, pode se tornar um aliado para que você consiga atingir seus objetivos mais rapidamente. Nesse vídeo, eu vou trazer tudo o que você precisa saber sobre esse tema, inclusive com alguns exemplos reais e, principalmente, quais os riscos que você deve considerar antes de tomar uma decisão. E para quem ficar comigo até o final, eu vou disponibilizar de maneira totalmente gratuita uma planilha onde você, sozinho, vai poder simular qual é a melhor opção de financiamento para você, seja ele com a construtora ou um financiamento tradicional numa instituição financeira. E para começar, eu quero pedir a sua ajuda, deixando sua curtida aqui embaixo, se inscrevendo no nosso canal, para que a gente continue crescendo e ajudando cada vez mais pessoas a conquistarem o sonho da sua casa própria. Bom, vamos às diferenças entre o financiamento com a construtora ou um tradicional junto ao banco. Como esses financiamentos não precisam seguir aquelas regras mais restritas que nós temos para o SBPE e para o FGTS, as empresas são mais livres para estabelecer as principais regras, prazos, taxas de juros e limites de valores para os financiamentos que são feitos direto com a construtora. Ressaltando que, embora elas sejam livres para estabelecer as regras, não podem haver abusividades. E uma abusividade pode ser considerada algo muito fora do que é praticado pelo mercado. Por exemplo, o mercado pratica entre 10% e 12% ao ano de taxa de juros. Se uma empresa quiser colocar 20%, 25%, isso sim pode ser considerado abusivo. Até menos do que isso, dependendo da situação, do tipo de imóvel, do risco que você oferece para aquela transação. Porque dependendo do risco que a pessoa, o tomador de crédito, oferecer para a empresa, ela pode ter um prêmio maior do juros, que seria traduzido num juros um pouco mais elevado. Mas é óbvio que isso também não pode destoar demais do mercado. Então, desde que não haja abusividades, as empresas são livres para negociarem os termos do financiamento. E toda essa flexibilidade traz também uma menor burocracia. Então, esse tipo de financiamento é ideal para pessoas que eventualmente têm algum problema e não conseguiriam financiar um imóvel para uma instituição financeira tradicional. Principalmente quando a gente está falando da Caixa Econômica Federal, que é bastante rigorosa em termos de vários aspectos, como, por exemplo, aquele limite de 30% da sua renda que a parcela não pode exceder. No financiamento direto com a construtora, embora algumas estabeleçam esse critério, não é algo obrigatório, não são todas as empresas que vão seguir esse limite estabelecido. E essa menor burocracia traz maiores riscos para quem está te dando esse crédito, que no caso aqui a gente está falando de uma loteadora, ou de uma construtora ou incorporadora, são todas elas que oferecem esse tipo de crédito. Então, quando a gente está falando de risco aqui, o principal é inadimplência, pessoas que acabam não pagando. E com isso, com a menor burocracia e maior risco, o prêmio para quem está oferecendo esse crédito deve ser maior. Então, a taxa de juros deste financiamento, ela é normalmente mais elevada do que a de um financiamento bancário tradicional. Mas tudo isso vai ficar muito mais claro daqui a pouquinho, que eu vou trazer dois exemplos reais para você. Um de imóvel adquirido na planta e outro de terreno. E também vou trazer exemplo na Caixa, vou fazer uma simulação com vocês na Caixa e utilizar o nosso simulador de financiamento para poder comparar as situações. E do mesmo jeito que existe um risco para a contraparte, para quem está emprestando esse dinheiro, também existe riscos para você. Então, daqui a pouquinho eu também vou falar sobre quais são os principais riscos que você deve se atentar antes de formalizar um contrato de financiamento junto com uma construtora. Embora as taxas de juros sejam mais altas, você tem mais flexibilidade com relação à entrada. Você não tem aquele limite mínimo de 20% de entrada para a tabela saque ou 30% para a tabela price, como nós temos no SBPE, por exemplo. Então, em muitos casos aqui, você consegue comprar um imóvel com 5, 10% de entrada. Vai depender
da construtora onde você está fazendo esse financiamento, ou da onde você está comprando este imóvel. Por outro lado, os prazos desse financiamento são mais curtos, normalmente até 20 anos, contra 35 dos financiamentos tradicionais. Porque essas construtoras nem de longe têm os recursos que uma instituição financeira, como um banco, tem para poder prover esses créditos. Então, por isso, tem algumas questões que a gente precisa considerar aí, e uma delas é o prazo. Prazo menor, juros um pouco mais elevados, vai fazer com que você tenha prestações mais altas. Então, toda essa flexibilidade traz uma série de reflexões que você precisa considerar, e várias delas eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, que antes de seguir ou não com o financiamento com a construtora. Principalmente quando o seu crédito não é aprovado por um banco. Agora, como você sabe se o seu crédito vai ser aprovado por um banco? O que você deve fazer? O que você deve considerar? O que você deve saber sobre o processo de aquisição e financiamento de um imóvel? Desde lá do planejamento, a fase mais elementar para saber qual que é o crédito que você vai ter, o que você precisa preparar da sua documentação, o que você precisa fazer de pesquisas no seu nome para saber se você não vai ter nenhum tipo de restrição, até a fase final, que envolve o registro do imóvel, ou até mesmo a amortização, que é o pagamento que ocorre depois. E a melhor forma de você fazer isso é através do conhecimento que você pode obter no nosso curso Financiamento Independente, onde nós mostramos todas as fases do processo de financiamento do imóvel e principalmente como você pode economizar em taxas que muitas vezes são cobradas de maneira indevida pelos bancos e em impostos e taxas relativas ao registro do seu imóvel. Acesse o link que está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário e saiba mais sobre o financiamento independente. E com certeza você vai tirar lições valiosíssimas que vão te fazer tomar a sua decisão de maneira muito mais segura e evitar arrependimentos no futuro. Bom, agora vamos aos exemplos reais que eu trouxe e também aquilo que você deve considerar na hora de escolher o seu financiamento. Este aqui é um contrato de compra de um apartamento na planta. Aqui na parte de juros e correção monetária, a gente observa que os valores parcelados vão ser corrigidos pelo INCC até a expedição do certificado de conclusão de obra, o ABITSE. Isso significa que até o prédio ser construído, ele vai ser corrigido pelo INCC. Até aí, nada demais. Normalmente 6%, 6, 7, até 8% ao ano, quando a gente está com uma inflação um pouco mais elevada. Aí aqui que começa. Após este momento, o saldo devedor remanescente será acrescido de juros remuneratórios de 0,99% ao mês e passará a ser corrigido mensalmente pelo IGPM. Quando a gente fala de 0,99% ao mês, não é tanta coisa assim se a gente comparar com o financiamento tradicional. Mas quando a gente coloca o IGPM, aí sim, isso tem um potencial de elevar este financiamento muito mais, o custo dele. Eu normalmente considero para esse cálculo 6% ao ano, mas a gente vai ver daqui a pouquinho. E aqui a gente arredonda para 12% ao ano. Dá uma diferencinha que você precisa somar os juros compostos. Mas vamos considerar assim para facilitar o nosso cálculo. Este outro exemplo, nós estamos falando de um lote dentro de um condomínio fechado, e aqui ele fala que o saldo de preço devedor terá o seu poder de compra reajustado monetariamente a cada período de 12 meses para contratos com prazo de até 36 meses ou mensalmente, se for o caso, acima de 36 meses, que é exatamente esse contrato que nós estamos analisando. A gente teve um prazo muito maior do que 36 meses. E o índice que eles utilizam para reajuste é o IPCA, como eu disse anteriormente. Lá eles utilizaram o IGPM, aqui eles utilizaram o IPCA, que normalmente anda bem parecido, eles são bem próximos, entre aspas, quando a gente analisa um período de 12 meses ou um período, por exemplo, de 10 anos. Quando a gente olha 10 anos, a diferença que nós temos entre um e outro é de meio ponto percentual ao ano. Então, enquanto um dá 6%, o outro dá 6,5% ao ano. Então,
são índices mais próximos quando a gente analisa o horizonte de longo prazo. E aqui ele também fala que nos valores acima indicados já estão computados os juros remuneratórios de 12% ao ano. Isso mostra que 12% ao ano é uma prática do mercado. E como eu disse, né, normalmente gira ali em torno de 10, 12% ao ano. Alguns podem cobrar um pouquinho a mais, outros podem cobrar um pouquinho a menos, mas na grande maioria, na verdade, todos os contratos que eu já participei de alguma negociação giravam em torno desse valor. Obviamente que se você tiver uma condição melhor, né, uma entrada maior, ou se você quiser pagar em menos tempo, esse valor pode ser maior ou menor, dependendo do risco que você oferece para a construtora também. Então, isso aqui, como eu falei, é flexível. Você pode negociar, você tem liberdade. Até porque é importante para a loteadora ou para a construtora vender esse imóvel para você. Então, você tem um pouco mais de margem para negociar essas condições. Então, vai lá na hora de você definir antes de assinar o contrato. Vamos falar, ó, consegue melhorar este crédito, né? Consegue melhorar os juros que está me cobrando aqui, diminui 0,5%, 1% ao ano, já vai fazer uma grande diferença lá na frente quando você estiver pagando este financiamento. E eu vou mostrar na simulação que eu vou fazer daqui a pouquinho para você. E para fechar aqui, ele utiliza como parâmetro a tabela price. É o cálculo que ele utiliza neste contrato. No contrato anterior, como ele não definiu o que seria a tabela price ou saque, ele vai utilizar o sistema de cálculo tradicional. Esse aqui é o simulador de financiamento aqui da Bragato que eu desenvolvi para ajudar você a tomar a melhor decisão entre escolher um financiamento, seja ele sistema de amortização, saque ou price. Você vai ver que aqui embaixo tem duas abas, mas vamos considerar a price para essa análise que nós estamos fazendo, que é a forma que vai ser calculado o segundo contrato. Mas aqui você vai ter liberdade de preencher várias informações, como por exemplo, o valor do imóvel, valor da entrada, número de prestações, custo efetivo total. Importante, você considera o custo efetivo total e não a taxa de juros nominal. Lá, quando a gente está falando de taxa de juros de 12%, ou quando a gente vem aqui no simulador da Caixa, por exemplo, a gente tem esse juros nominal, a gente tem o juros efetivo, mas o que a gente precisa considerar é o que está aqui embaixo, que é o custo efetivo total, que coloca a parte dos seguros que você precisa pagar, o seguro MIP e o seguro DFI. Então, por isso que você precisa considerar aqui o custo efetivo total. Nós temos prestações, pagamento aqui R$ 2.438. Vamos pegar aqui também, considerando aqui a taxa de juros que nós falamos para os dois contratos, 12%, prazo de 180 meses, que foi o prazo negociado para a compra do terreno que eu mostrei. E aqui nós temos o valor da prestação e o total de juros que será pago, o valor total que você vai pagar. Então vamos ao simulador da Caixa. Aqui a gente está falando de aquisição de lote urbanizado, né, terreno, basicamente. As condições que a Caixa coloca para esse financiamento é um prazo máximo de 180 meses, ou seja, 15 anos. O valor financiado é 70%, logo você vai precisar dar 30% de entrada. E aqui nós temos a taxa de juros, 11,5%. Vou calcular aqui o custo efetivo total, quase 12% ao ano. Prestação, 2.400, e o valor total que você vai pagar é aproximadamente R$ 432 mil. 438. Então observe, quando a gente fala de lote, de terreno, a diferença é muito pouca, é praticamente irrisória ali, quando a gente olha somente esse aspecto, o aspecto da taxa de juros. Mas a grande diferença está aqui, ó. A gente considera a price mais TR. A TR, que é a taxa referencial, ela gira em torno de 1% ao ano. Enquanto o IPCA, que seria o outro caso que nós estamos avaliando, ele gira ali em torno de 6, 7% ao ano. Então, isso sim vai dar uma grande diferença nos valores. Então, vamos simular aqui, ó, bem próximo, tá? 12, vamos jogar 18%. Olha o valor, 573 praticamente. 573 mil é o total que você pagaria por esse financiamento. Agora, quando você coloca 13%, que é mais ou menos o que seria, ele cai para 460. Olha, a diferença é muito expressiva, de 112 mil reais. Quando a gente olha financiamento bancário, que é indexado a TR, e o financiamento com a construtora,
que é indexado ao IPCA ou IGPM. Tanto faz, eu considero praticamente a mesma média entre eles. Agora, quando a gente olha aqui um imóvel novo que se enquadra nas regras do SBPE, a diferença é muito maior. Então, a taxa de juros ela é muito mais baixa. Então, aqui, ó, se a gente pegar o custo efetivo total dela, é 10,6, 10,58. A prestação vai ficar mais baixa e o total que você vai pagar vai ser também menor. Como a gente pode ver aqui, a diferença de mais de 32 mil reais entre um e outro, além da diferença do indexador. Então aqui a gente consegue avaliar as opções claramente. Financiamento com construtora costuma ser mais caro, porém você precisa avaliar a sua situação específica, a situação do imóvel. Tem um ponto aqui também, a documentação para você financiar no banco precisa estar totalmente regularizada, precisa estar tudo certinho. Já no outro caso, você pode financiar numa documentação que ainda não está tudo certo, né? Principalmente se você for construir num terreno. E aí que entra uma informação extremamente importante. Se você financiar um terreno com uma intenção de construir daqui 1, 2, 3 anos, é muito importante que você não registre o financiamento no contrato. Mas isso tem riscos, eu já vou falar daqui a pouquinho. Então, se você tiver um financiamento averbado na matrícula do imóvel, do terreno, você não vai conseguir financiar a construção pela Caixa, que é um tema que está muito em alta hoje no mercado imobiliário. E quando você não registra o financiamento, né, a compra deste imóvel na matrícula dele, não faz a averbação, que é um processo tradicional quando você tem um financiamento, esse imóvel, teoricamente, não é seu, ele não está em seu nome. E o principal risco que nós temos nesse tipo de transação é que enquanto o contrato não está registrado e averbado na matrícula, é como se o imóvel ainda não fosse seu. Ele continua em nome do terceiro que está te vendendo ele, mesmo que você tenha um contrato assinado com firma reconhecida. Porque imagina que essa empresa tem um problema financeiro e os bens dela sejam bloqueados pela justiça, ou sejam tomados e levados a leilão. O seu imóvel pode entrar aí nesse bolo e você acabar perdendo, porque você não fez o registro. Então, primeiro, considere não registrar o imóvel quando você vai segurar esse financiamento por pouco tempo. Normalmente 1 ano, talvez até 2, dependendo da saúde financeira da empresa. Segundo, avalie esta segurança financeira da empresa. Verifique se eles não têm nenhum tipo de problema, nenhum tipo de processo. Se a saúde financeira, se não tem dívidas, né, se está tudo certo com a documentação da empresa. Se é uma empresa tradicional, se é uma empresa que está começando agora no mercado, aí você não vai encontrar nenhum tipo de processo, você não vai encontrar nenhum problema financeiro. Mas é uma empresa nova, tem uma série de incertezas que podem envolver a compra de um imóvel dessa forma. Agora, se você pretende levar esse financiamento lá na frente, você não vai ter que construir, ou você vai construir, sei lá, daqui 10 anos ou muito tempo, né? Ou você está comprando só para investir, para aproveitar uma valorização, aí sim, registra, deixa tudo formalizado, porque isso vai lhe poupar muitas coisas, muitos problemas potenciais no futuro. Lembrando que você precisa colocar lá a alienação fiduciária. Então você vai ter um imóvel alienado para quem te vendeu ele, que é um procedimento tradicional, inclusive quando você faz um financiamento bancário. Você pega o empréstimo do banco, você aliena fiduciariamente este imóvel ao banco. Então esse imóvel é seu, mas está alienado ao banco como garantia do empréstimo que você fez. E em ambos os casos, como eu já disse, é importante você conhecer o processo de financiamento como um todo. Então, conheça o financiamento independente no link que está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário. E agora, o que você precisa fazer para que eu disponibilize o nosso simulador de financiamento de maneira totalmente gratuita? Vou pedir algumas coisinhas extremamente simples. Primeiro, curtir esse vídeo. Segundo, deixar aqui um comentário do porquê que você quer essa planilha. O que você vai fazer? Eu quero avaliar um financiamento, eu quero ver se a tabela saque, se a tabela price é melhor para mim,
né? Coloca ali com as suas palavras. Terceiro, vai lá no meu Instagram, o link está aqui no meu perfil, ou você pode procurar lá por @FabrícioBragato e se inscreve e manda uma mensagem para mim lá que eu vou encaminhar imediatamente o link para você poder fazer o download da planilha. Então, super simples, gratuito, né? Sem problema nenhum, vocês vão conseguir definir qual o melhor tipo de financiamento para você e também qual o sistema de amortização. E legal também que essa planilha, ela vai te ensinar, aqui nessa coluna extra, para você fazer amortizações extraordinárias. Você pode colocar as amortizações que você quer fazer. Falar, a cada 12 meses eu recebo bônus, quero fazer uma amortização. Isso vai ajudar vocês também a definirem qual é o melhor sistema de amortização, se é o saque ou se é o price. Beleza, gente? Então, eu espero a mensagem de vocês lá no meu direct do Instagram. Então era isso que eu queria trazer para você no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora, deixe sua curtida e compartilhe esse vídeo para que a gente possa continuar crescendo e trazendo cada vez mais informação sobre o mercado imobiliário para ajudar vocês aí a tomarem a melhor decisão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.